Uma boa tarde a todos. Muito bom estarmos aqui reunidos para mais um dia de trabalho aqui no Amor Exigente. Ele é um grupo de auto e mútua ajuda, de apoio às famílias e trabalha 12 princípios éticos e 12 princípios básicos, sendo um princípio a cada mês. Este mês trabalhamos sobre comportamento, é o 6º princípio que se intitula influenciador, onde o comportamento de uns afeta os outros. E hoje, na 3ª semana, é o enfoque eu e a sociedade. Para dar início, então, nós trazemos aquele questionamento diário do amor exigente. Eu vou fazer a pergunta e com certeza vocês vão responder. Como vai você? E a resposta é sempre cada vez melhor, porque a proposta do amor exigente é dar um passo de cada vez e permanecer cada vez melhor, em busca de ficar melhor. Porque que dia é hoje? E todos vamos responder, é o primeiro dia da minha nova vida. O amor exigente diz que sempre temos essa oportunidade. Vamos começar hoje. Todo dia é um dia novo. Outro grande propósito do amor exigente é o sigilo. O que você fala aqui, o que você ouve aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. Sempre básico nas nossas reuniões e muito importante nas partilhas. Nós nos encontramos, fazemos as partilhas e temos essa confiança de que entre nós há um sigilo. Começamos a nossa tarde de hoje, então, pelo nosso momento de espiritualidade, que traz para nós uma história. Uma história de esperança, fé e amor. Quando eu tinha 15 anos, meu pai e o diretor da escola decidiram que a solução para mim seria um colégio interno para garotos problema. Meu problema era minha mãe alcoólatra, que tinha arrasado a família com o vício. Tomei conta dela como pude, até ser reprovado pela 2ª vez na 8ª série. Disseram que uma educação mais disciplinada e o afastamento de minha mãe me dariam uma chance de concluir o 2º grau. Logo na primeira apresentação, conheci o chefe da disciplina, antigo jogador de futebol, cuja presença deixava todos inquietos. Alguém me disse, mantenha a distância dele. Melhor ele nem saber que você existe. No seu discurso, ele resumiu: aqui é proibido fumar qualquer tipo de coisa, beber qualquer alcoólico. Não fujam em saídas irregulares e não se metam com as meninas da cidade. Senão, vão ter que falar comigo. Minha sala estará sempre aberta para vocês, disse ele com som alto e firme que estremecia o local. Minha mãe me ligava todo dia, fazia promessas, dizia que ia morrer, que estava muito mal e que a culpa era minha. Era difícil ouvir e meu coração se apertava. Sentia medo, culpa e vergonha. Fiquei confuso e perdi a concentração nas aulas. Minhas notas caíram, eu tinha vontade de chorar e me sentia mal. Muito angustiado, entrando em desespero, pedi para sair da sala no meio da aula. E o professor só permitiu porque eu disse que ia falar com o chefe da disciplina. Neste momento, todos arregalaram os olhos, murmurando: ele está frito. O que será que aprontou? Eu não via nenhuma opção para mim, e naquele momento me ocorreu a frase: minha sala estará sempre aberta para vocês. Quando entrei na fila do lado de fora da sala e disse aos meninos que não tinha feito nada, todos gritaram comigo e me empurravam, dizendo para sair dali antes que fosse tarde demais. Não conseguia sair, não tinha vontade de nada e fiquei. Minha vez chegou e eu tremia, me sentindo um bobo por ter procurado aquele homem tão temido na escola. Por que está aqui?
vociferou ele. O senhor disse que sua sala estaria aberta se alguém tivesse algum problema. Ele fechou a cortina e a porta e eu comecei a chorar. Contei as coisas que minha mãe me dizia e o medo que tinha de algo acontecer com ela. Ele se levantou, colocou a sua mão no meu ombro e disse: Filho, eu sei como você se sente. Fiquei incrédulo e espantado. Ele continuou: Eu sou alcoólatra em recuperação. Estou limpo há muitos anos, mas sei o quanto isso é difícil. Tenho amigos no AA e vou pedir para visitarem e apoiarem sua mãe, oferecendo ajuda para ela hoje mesmo. Neste momento, parecia que uma luz brilhava em meu caminho. Senti como se aquela mão fosse um toque de Deus, me transmitindo uma sensação de proteção. E pela primeira vez na vida, entendi o sentido da esperança. Me enchi de fé para seguir meu caminho, e meu coração transbordava de amor pela minha mãe. Aquele homem, tão temido, se tornou um amigo, com quem eu passei a ter um compromisso de sigilo. Meu coração se enchia de alegria por ele ter me estendido a mão na hora que eu mais precisava. Eu sabia que dali em diante minha vida dependia de mim e que a recuperação de minha mãe estava na mão dela e que não estávamos sós. Havia esperança, fé e amor. Essa história nos fala de realidades difíceis, de dificuldades que muitas vezes passamos, mas que o poder superior sempre nos acha uma forma de tocar, nos acha uma forma de abrir a nossa mente, o nosso coração para a esperança. E isso tem tudo a ver com o amor exigente, com a força, a fé, a alegria que são necessários para cada dia ser melhor e para que nós possamos ter uma nova vida, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos. Então, encerramos a espiritualidade e damos início à nossa palestra hoje sobre o princípio influenciador. Sempre lembrando a frase que o amor exigente diz para nós: nada muda se você não mudar. Estamos falando das atitudes e do tema deste mês, que o comportamento de um afeta o outro, e ainda mais como sociedade. Então vamos lá. Para iniciar o tema da palestra de hoje, então, vamos relembrar aqui uns conceitos, né? O conceito de sociedade. Sociedade é o conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes, e que interagem entre si, constituindo uma comunidade. Muitas vezes a nossa família é um ensaio para a sociedade, não é? O trabalho, nós convivemos com várias pessoas diferentes, cada um tem uma característica e cada um vem de uma realidade, de um universo e de concepções diferenciadas. Nenhuma pessoa é igual à outra. Cada um possui características biológicas, maneira de pensar e de agir próprios. Isso é o que nos diferencia e estipula o nosso papel na sociedade. É importante frisar que muito do que nós somos, do que falamos, independentemente dos fatores genéticos, é resultado do meio em que vivemos e das pessoas com as quais nos relacionamos durante toda a nossa vida. Então, na família, na escola, os professores nos influenciam, nos grupos que participamos, nos amigos, nos vizinhos. Todos nós formamos essa sociedade, essa grande comunidade que vive no nosso planeta e que hoje em dia passa por essa situação tão delicada e tão complicada.
Nós nunca pudemos observar tanto esse sentido de sociedade como hoje, onde o comportamento de um afeta o outro. E nós precisamos ganhar essa consciência cada vez mais para agirmos e convivermos melhor e fazer realmente valer o sentido, né, de viver em sociedade e fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Algumas vezes nós nos colocamos numa posição de que nós não mudamos, de que nós não conseguimos mudar, mas na verdade nós não nos mantemos os mesmos durante toda a nossa vida. Por mais que a gente diga, nós estamos continuamente nos transformando. Quando entramos em contato com diferentes grupos, nossa trajetória é marcada por mudanças na forma de agir, de pensar, de encarar as situações e de socializar. Hoje nós temos uma mudança muito grande de comportamento e muitas coisas vão mudar, não vão retornar mais ao que era. Não tem como nós voltarmos ao passado. Nós precisamos partir de agora para frente, do meu hoje. Não nos cabe ficar sentado em cima de situações que hoje não são mais a nossa realidade. Tem um filósofo, né, chamado Heráclito, que ele diz que ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra mais as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Isso quer dizer que não é mais o mesmo rio, como nós também não somos mais os mesmos. Hoje, esses meses todos fechados, né, ganhando um pouco de disciplina, um pouco de responsabilidade para com o outro, para com tudo que está acontecendo, nós observamos que muitas coisas mudaram e que é preciso mudar e que isso não significa que é pior, mas significa que precisamos de compromisso e responsabilidade com esse nosso comportamento, porque o nosso comportamento afeta os outros e o comportamento dos outros nos afetam sempre. Fica claro para nós hoje em dia que nós vivemos numa sociedade de influenciados e influenciadores. Então, diante disso, como esse mês a gente fala de comportamento, todos influenciamos e somos influenciados por comportamentos de diferentes tipos. Convivemos nessas mídias sociais com tudo. E mais do que isso, na família, no trabalho e na sociedade em geral, convivemos com todas as opiniões e formas de agir. Diante disso tudo, a gente se pergunta: qual é o meu perfil? É importante refletir como eu estou contribuindo na sociedade. O amor exigente traz para a gente a razão de buscarmos o nosso entendimento, conhecermos a nós mesmos e nos perguntarmos sobre os nossos comportamentos, sobre o nosso papel na sociedade. Consigo filtrar a influência comportamental da sociedade em minha família? A partir do momento que questionamos, que pensamos, podemos fazer alguma coisa sobre isso. Meu comportamento virtual é o mesmo comportamento pessoal? Como usar as redes sociais com os cuidados necessários para não espalhar notícias fakes, expor pessoas ou incentivar a propagação do ódio. Acontece que muitas vezes nós somos uma pessoa olhando nos olhos das outras, mas na hora de teclar, na hora de digitar, nós esquecemos esse detalhe. E aí nos influenciamos por pensamentos, por comportamentos gerais e vamos colocando para fora. Quando alguém nos questiona, nos confronta, aí nós negamos ou dizemos: opa, eu não penso isso.
Mas se não pensamos, então por que dizemos? É importante nos colocar nessa reflexão sempre como sociedade. E ainda seguindo aqui no comportamento em sociedade, vemos aqui duas imagens. Será que nós em sociedade nós estamos remando todos no mesmo barco, mas remando cada um para um lado diferente? E no comportamento, conseguimos estar positivos no meio de uma sociedade negativa? O amor exigente fala sempre dos questionamentos para a gente levar para a partilha, para podermos juntos pensar. Você acredita em uma sociedade melhor sem estar disposto a contribuir para isso? Ela vai acontecer assim, num passe de mágica? Se estamos positivamente ao lado do bem, por que não cooperar em benefício da sociedade? Por que eu fico parado apenas apontando? Porque eu acho que a sociedade é formada sempre pelos outros. Você está ajudando a equilibrar comportamentos sociais ou está agravando com atitudes ou palavras? Precisamos olhar para o nosso comportamento. A sociedade somos todos nós. Quais comportamentos não são bem-vindos em comunidade e devemos evitá-los? Fofocas, críticas desnecessárias, mau humor, etc. Estamos no mundo cheio ainda de preconceitos, cheio de várias situações ocorrendo por conta dessa pandemia. E qual é o nosso comportamento? O que nós estamos fazendo? Quais atitudes positivas adotar para ser um bom influenciador, por meio de comportamentos ajustados e equilibrados? Há uma grande dificuldade neste momento e é necessário que cada um pense e realize o seu papel. O amor exigente não apresenta fórmulas, não há mágica, mas cada um tem responsabilidade sobre seus atos e pode se perguntar e partir para a ação. Se eu realmente acredito e quero uma sociedade melhor, eu preciso estar cada vez melhor. Colocar as minhas metas, seguir firme, perseverar. E depois dessas importantes reflexões do nosso papel sobre o nosso comportamento social, nós finalizamos então o nosso encontro de hoje, sempre com a oração da serenidade, que o amor exigente nos coloca e tem nela um pensamento perfeito de entendermos melhor a nós mesmos e como nós podemos agir. Então vamos lá? Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Então, força, fé e alegria. Nós estamos sempre com vocês. O amor exigente sempre vai dizer, não fique só. Conte com essa equipe toda do amor exigente e juntos nos apoiamos e somos mais fortes. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.